trazer a solução pro seu sofrer. Não há razão pra viver tão triste assim. Existe alguém que sofreu no seu lugar. Acredita, ele é a vida. Não estou aqui pra fazer a sua cabeça, mas pra dizer que nem tudo se perdeu. Acredita, existe um Deus. Ele vai lhe estender a mão, lhe abraçar e acalmar o seu coração. Estará para sempre ao seu lado. Acredita nesse amor maior que sofreu até morrer pra lhe salvar. Estará para sempre ao seu lado. Acredita nesse amor maior que sofreu até morrer pra lhe salvar. Boa tarde, Fortaleza, boa tarde, Mossoró, boa tarde, telespectadores da nossa TV. Boa tarde também a você que me acompanha pelo Brasil todo, através das redes sociais, AD Cristo Salva YouTube, AD Cristo Salva Facebook, Mossoró e FO de Fortaleza. Também você que me acompanha pelo Instagram, Bispo Márcio Monteiro, e pelo Instagram, AD Cristo Salva. Você que nos acompanha pelo YouTube, Bispo Márcio Monteiro. Você que nos acompanha aí por outras afiliadas à nossa TV, né? Nós vamos pegar aqui o nosso lembrete, né? Sempre eu gosto de falar de todas as nossas associadas, filiadas, né? Aqui a TCM, grande abraço ao pessoal da TCM, Canal Analógico 24, HD 16.6, TV Família, Canal 15, Canal 176 da Brisanet, Telecab, Canal 94, estamos ligados aí, linkados também com mais 5 rádios pelo interior do estado do Ceará,
E a coisa vai crescendo, porque Deus, quando está na frente, quando Ele tem vontade, quando Ele quer, ninguém impede. Irmãos, hoje é dia de muita gratidão a Deus, e eu já quero agradecer a Deus porque Ele é tremendamente maravilhoso, tá? Nós temos que dar graças a Deus por tudo, pelo ar que respiramos, por tudo mesmo, o que Ele tem feito e o que Ele fará. Mas é importante render graças. Aqui tem um salmo, o Salmo 92, que diz: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grande, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. É isso, gente. Nós queremos dar graças a Deus por tudo e entender que agradecer é um ato de render graças. Agradecer é uma ordem divina, tá? Agradecer, gente, é oferecer a Deus o perfeito sacrifício de uma vida pura, santa e agradável a Ele, de forma inteligente, racional. Agradecer é mais agradável ao Senhor do que qualquer tipo de sacrifício. Render graças ao Senhor é a conduta dos remidos, dos lavados pelo sangue de Jesus. Dar graça significa glorificar a Deus. Agradecer conduz a nossa fé e conduz outros à nossa fé. Então, sou grato a Deus e hoje eu quero glorificar o Senhor, já iniciando esse programa, meu diretor, meu presidente Luciano, meu diretor Júnior, os câmeras e suas famílias, grande abraço, que Deus os abençoe, que Deus abençoe a todos nós, nos proteja com suas poderosas mãos. E eu quero dar o testemunho de que nosso querido pastor Rafael Gomes, hoje, né, pastor ali em Mossoró, Rio Grande do Norte, na Avenida Alberto Maranhão, 3055, no bairro do Bom Jardim, ele que há um ano e meio atrás, mais ou menos um ano e meio atrás, foi roubado a sua moto e já se tinha dado por encerrado o caso, até porque já fazia muito tempo que essa moto tinha desaparecido. Ele comprou essa moto 0 quilômetro, gente. Deus deu a ele agora recentemente uma moto aí, através do... Ele é um cara que trabalha com eletricidade, ele é dono da Eletromix, né? E ele trabalha muito nessa área de eletricidade e tal. Ele comprou uma motozinha para ele agora recente, mas aí veio a surpresa que depois de mais de ano e meio de desaparecida a moto dele, reapareceu hoje. Foi comunicado que a moto apareceu, está numa delegacia ali em Baturité e ele vai buscar a sua moto. Glória a Deus! Vai buscar a sua moto que ele comprou com tanto sacrifício, né? E que estava pagando as parcelas da moto sem ter mais o direito da moto, né? O direito de utilizar esse veículo. Mas Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é longânimo, Deus é benigno, Deus é Deus. E a moto foi recuperada hoje, ele irá buscá-la para a honra e glória de Jesus. Parabéns, pastor Rafael Gomes, parabéns, Nayara Gomes, parabéns, Cristo salva. Mais um milagre de Deus nessa igreja e por essa igreja. Deus é bom o tempo todo, Deus é maravilhoso, né? Muito bem, meu diretor Júnior, o café está já saindo. Cadê o Márcio Brando com o café? O café está já saindo. Enquanto o café não sai, vamos falar sobre o arrebatamento, escatologia bíblica, os assuntos pertinentes à vinda de Jesus. E hoje, com vários vídeos aí para a gente comentar. Vamos para o primeiro vídeo, meu diretor. Joga aí, vamos lá. Queridos irmãos, eu acho que esse mundo está caminhando nessa direção, esfriando, né, por causa do ambiente do engano, o ambiente da mentira que já está operando, né, entre nós. Esse é o mistério da iniquidade. Por quê? Porque o homem da iniquidade, ou o iníquo, é um homem sem lei, e o homem que não quer se restringir pela lei, principalmente pela lei de Deus e também pela própria lei que Deus criou na natureza do homem, né? A nossa consciência nos regula para o que é certo, o que é errado, mas o homem da iniquidade, quando surgir, terá já feito uma inversão de todos os valores. Isso
provavelmente afetará muitos filhos de Deus, em que acontecerá apatia, né, em muitos dos irmãos, e o amor se esfriará de quase todos. Mas, queridos irmãos, nós estamos na vida da igreja. O Senhor tem nos guardado com a sua palavra profética, a sua verdade não tem cessada, né, de ser falada e também pouco a pouco implantada em nós, né? Então eu me alegro com isso, porque nós estamos no lugar certo, onde a verdade, onde a mentira, o engano não consegue, né, nos atingir, né? Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Queridos irmãos, a questão toda é a mentira que está sendo vendida como a verdade. Toda mentira está se espalhando como sendo a verdade no mundo atual. Queridos irmãos, não acreditem nessa mentira. A verdade é Deus, a verdade é Cristo e a verdade é a palavra de Deus. Aqui versículo 10 diz: e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Queridos irmãos, desde que Deus fez o homem, Ele vem pregando a verdade, porque Ele mesmo, Deus, é a verdade. Mas Satanás tem cegado os olhos de muitos e tem levado aos homens para todo engano da injustiça e não feito com que os homens não acolhessem o amor da verdade. E por esse motivo, pois que Deus manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Então, já que você, né, prefere a mentira à verdade, então Deus lhes dá, né, a operação do erro, quer dizer, eles vão caminhando cada vez mais para a perdição, para o erro, a fim de serem julgados todos quantos não derem crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Irmãos, eu fiz questão de ler esses versículos para mostrar para vocês, dentro do plano de Deus, é um ponto que nós, de certa forma, não damos tanto ênfase, não temos dado tanta ênfase e tanta atenção. No plano eterno de Deus, irmãos, está a luta pela verdade, porque nesse universo, quando Deus criou esse universo, não havia outra coisa senão Deus. Se não havia outra coisa senão Deus, quem é a verdade? Deus, não é verdade? Se não havia outra coisa senão Deus, Deus é a verdade. E tudo surgiu a partir de Deus, a partir da sua criação, não é isso? Então Deus criou todas as coisas. Aí, um arcanjo que ele criou, muito tempo atrás, antes de Deus ter criado o homem, ele se rebelou, ele se achou tão importante, ele se achou tão capaz, tão formoso e tão sábio, que estava acima de todas as outras criaturas, e ele queria fazer barganha com Deus, achando que Deus precisaria dele para governar sobre a criação. Mas Deus, no seu plano eterno maravilhoso, não era ele o escolhido era Cristo, era o próprio Filho de Deus. Então, ele se rebelou, e se tornou, né, o príncipe, né, desse mundo. Ele se tornou, né, o rei sobre o império das trevas, onde terça parte dos anjos seguiu a ele nessa rebelião, e também havia criaturas pré-adâmicas aqui na terra, também seguiram nessa rebelião, e Deus então julgou. Antes de Deus criar Adão, Deus julgou essa terra, essas criaturas, e essas criaturas se tornaram os espíritos imundos que está na Bíblia e que nós conhecemos como demônios. Eles formam um exército de Satanás, que é o exército da mentira.
exército da mentira. Então, o propósito de Satanás, né, como pai da mentira, que é isso que está acontecendo nesse universo. Vós sois do diabo, falando aos judeus que o cercavam, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, quer dizer, ele quem provocou, né, o homicídio de Abel, né? Caim matou Abel, provocado pelo diabo. E jamais se firmou na verdade. O diabo jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Queridos irmãos, nesse mundo que é governado por ele, o pai da mentira, não há verdade. Não seja enganado, não seja enganado. Mesmo que o mundo lhe, né, oferece cores maravilhosas, coisas atraentes, não acreditem. É mentira. Porque quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Então, desde que esse arcanjo se rebelou, se tornou Satanás o adversário de Deus, e se tornou o diabo, que é o nosso acusador perante Deus. Você sabia que tem alguém que é o advogado, né, do teu inimigo, que é o próprio diabo? Ele está acusando você a todo tempo. Sabia disso ou não? Então, graças a Deus, irmãos, nós estamos do lado da verdade. Um dia, o evangelho da verdade, a palavra da verdade chegou até você, até a mim. É ou não é? E nós estávamos nesse mundo de mentiras. Todos nós vivíamos de... É isso aí, você está vendo a questão da verdade, do espírito da mentira no mundo, o espírito do anticristo, é esse espírito da mentira, gente. A Bíblia diz lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertar do que, bispo? Libertar dessa mentirada toda, dessa ideologia fanática de que muitas pessoas estão se aglomerando em torno dela e praticando ilicitudes bíblicas, neotestamentais, totalmente a controvérsia da sã doutrina. Quantas pessoas, irmãos, estão vivendo realmente o próprio repúdio à sã doutrina, estão aí, por assim dizer, praticando o pecado, a luxúria, a iniquidade do mundo, trazendo para dentro da igreja costumes e obras que não fazem parte do reino de Deus, que não fazem parte dos santos do Senhor, com práticas, com palavras, com vestimentas, com costumes, sabe? E todas essas ideologias que estão sendo engendradas na mente e no coração dos jovens, em escolas e em universidades, e isso está sendo assim trazido para dentro da igreja, essa igreja gospel, essa igreja, vamos chamar aqui, essa igreja moderna, né? Vamos church, né? Essa igreja church, essa igreja que ela cultua a juventude, a visão juvenil, né? As músicas das harpas, dos cantores cristãos foram totalmente abolidas, né? O que reina são a aparência, né? As falas, as narrativas das músicas repetitivas, quase que mantras feitos para que as pessoas elas sejam trabalhadas no âmbito, eu até falei ontem, né? Nessa musicoterapia, nessa movimentoterapia, né? Nessa fototerapia dos ambientes, são quase como que como que chama, meu Deus? Umas boates, né? Gospel. Essa iluminoterapia são, para mim, verdadeiras evocações de espíritos enganosos, assim como também nós observamos dentro desse movimento neopentecostal,
chamado reteté, que quer dizer espírito estranho, né? Espírito enganoso, espírito estranho. Nós não servimos ao espírito do mundo, mas ao espírito de Deus. Nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito de Deus. E quando a verdade é conhecida, gente, ela nos liberta de toda e qualquer amarração infernal, de todo e qualquer costume infernal, de todo e qualquer procedimento infernal. Então o espírito do anticristo está no mundo e está na igreja, está causando uma divisão, uma distopia na igreja, sabe, uma desconstrução de valores, de ética, de moral, e claro e evidente, aí insuflando as pessoas a desobediência aos pais e às mães, aos líderes, né? Pessoas que já não têm mais o compromisso com as suas igrejas, com congregação, de estarem firmadas, de estarem coadunando na obra com a visão pastoral da igreja, mas cada um quer fazer por si mesmo, cada um quer fazer o que dá na cabeça. Isso tudo, irmãos, é a ação do anticristo dentro da igreja, e nós, infelizmente, estamos já sendo enganados. A igreja está sendo enganada. A Bíblia diz que até mesmo os escolhidos poderiam ser enganados, estão sendo enganados pelo falso evangelho, tá? Esse crescimento escabroso de várias ideologias, a inclusão, a afirmação, o positivismo piagevista, né? A prosperidade, o triunfalismo e vários outros tipos de ideologias que engendraram na mente das pessoas, e de novos pregadores que mudaram até os seus costumes, mudaram as suas vestimentas, mudaram suas caras, estão mudando também suas narrativas, pastores que pregam mais psicologia do que propriamente a palavra, a teologia do Senhor, né? E repudiando a visão teológica, repudiando o conhecimento da teologia. Está realmente controverso todo o sistema. Por quê? Porque o anticristo estaria atacando a noiva e, se possível, enganando até mesmo os escolhidos. Vamos para o segundo vídeo, meu diretor, correndo, que hoje tem muita coisa. A história de hoje é de Majid El-Shafir, que viu Jesus depois de ser torturado e crucificado ao abandonar a fé muçulmana e se converter a Jesus Cristo. Sua linda história de fé nos mostra como nossos irmãos cristãos ainda são perseguidos e mortos por amor a Jesus, e que a fé em Deus é algo muito mais profundo do que muitas vezes pensamos. Majid El-Shafir é o presidente e fundador da One Free World International, uma organização internacional de direitos humanos que defende minorias religiosas e que tem sede em Toronto, no Canadá. Ele fugiu do Egito depois de ser condenado à morte e torturado devido à sua fé em Jesus. Os links das entrevistas e redes sociais de Majid estarão na descrição. Depois que terminei o ensino médio no Egito e comecei a estudar direito em Alexandria para me tornar um advogado, descobri no primeiro ano em Alexandria que existiam entre 6 a 7 mil cristãos egípcios presos sem motivo. Eles estavam presos apenas por serem cristãos. Não havia outro motivo. Existe uma lei egípcia que proíbe a construção de igrejas. Você pode construir bares, discotecas, mas igrejas não. Existem igrejas antigas, mas devido à lei, igrejas novas são proibidas e restringidas. E esta lei proíbe até mesmo a reconstrução e reforma das igrejas antigas. Elas basicamente ficam de pé até desmoronar. E tudo isso me mostrou que havia algo de errado e que uma perseguição estava acontecendo. Eu comecei a pesquisar o porquê havia uma perseguição. Pelo que sei, quando há uma perseguição, significa que o inimigo tentou esconder algo, pois para que você perseguiria algumas pessoas sem motivo? Então eu procurei o meu melhor amigo, o nome dele é Tamir. Tamir era cristão e eu era muçulmano. E eu perguntei para ele, Tamir, por que os cristãos estão sendo perseguidos? E Tamir me disse, se eu te responder, a minha resposta pode afetar nossa amizade. Mas eu vou te dar um livro, e neste livro você encontrará uma resposta para cada pergunta que tiver. A primeira vez que eu abri este livro, percebi que era um livro sobre justiça, amor e perdão. Era mais do que apenas leis, e se chamava Bíblia Sagrada. A primeira vez que abri a Bíblia foi no capítulo 8 do Evangelho de João. E no capítulo 8,
eles trazem uma senhora que tinha cometido adultério, jogam ela na frente do Senhor e falam para ele: julgue-a de acordo com a lei de Moisés. Ele então começa a escrever na areia. Eles então repetem a pergunta novamente. O Senhor olha para todos eles e diz: quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E o único que poderia tirar a primeira pedra era o próprio Senhor Jesus, porque ele é o único que não tem pecado. Mas ele não fez isso. Eles partiram, ele olhou para a mulher e disse-lhe: vá e não peques mais, eu te perdoo. E esta foi a primeira vez que eu ouvi sobre o verdadeiro perdão. Eu comecei a ler o Corão, comecei a ler a Bíblia e comparei os dois. E no final de quase um ano, eu fui falar com meu amigo Tamir e disse a ele: Tamir, eu quero saber agora o que é o cristianismo. E ele disse: o cristianismo não é uma religião. O cristianismo não é ir à igreja todo domingo, dizer aleluia, Deus te abençoe e até o próximo domingo. O cristianismo é sobre um relacionamento com Deus, é se render ao Senhor e receber Jesus. Depois de entender isso, eu comecei uma organização para ajudar os cristãos que estavam presos por exercer a sua fé. Nós começamos com 7 membros e depois de 2 anos tínhamos 24 mil. No dia 15 de agosto de 1998, à 1h30 da manhã, eu ouvi um barulho na minha porta e ao abrir a porta, um oficial me perguntou se eu conhecia um determinado nome. Eu lhe disse que não havia ninguém na minha casa com aquele nome. 2 minutos depois, 5 oficiais quebraram a porta, me tiraram de dentro de casa e me levaram para a delegacia de polícia atrás do parlamento egípcio. Eles me disseram: nós sabemos quem você é. Nós sabemos sobre o livro que você escreveu e sobre a organização que você construiu. Uma coisa que não sabemos é quem faz parte do resto do seu grupo. E eu disse para eles que eu não sei qual grupo e eu não sei qual organização. E se você sabe tudo sobre mim, por que você está me perguntando isso? E eles me disseram: se você quer jogar duro, então podemos jogar duro juntos. Eu respondi para eles: Duro é o meu nome do meio e você não tem ideia disso. Então, no dia seguinte, eles me levaram para Abu Zabel. No Oriente Médio, a cadeia de Abu Zabel é conhecida como o inferno na Terra. Deixe-me apenas contar algumas informações sobre o sistema de perseguição no Oriente Médio. As pessoas que nos ouvem agora não têm nenhum conhecimento sobre o que está acontecendo lá. Bem, em primeiro lugar, eles mudam o seu nome nos documentos oficiais. Então, se a sua família ou qualquer organização de direitos humanos perguntar sobre você, você não existe. Os oficiais que estão te torturando sempre usam máscaras. Você não pode ver o rosto deles. Eles sempre se chamam por números, não por nomes. A cada dia, o nível de tortura é diferente. Então, se você não falar no primeiro dia, eles levam você para um nível superior. Eu fiquei lá por 7 dias, que para mim foram como 700 anos. E, sabe, os cristãos são como um saco de chá. Você não sabe o quão forte eles são até jogá-los na água quente. No primeiro dia, eles rasparam o cabelo da minha cabeça, colocaram minha cabeça na água fria e depois na água quente. E quando eu digo água fria, é água congelada. E quando eu digo água quente, sai fumaça dela. Eles colocam a sua cabeça 1 minuto aqui e 1 minuto ali. Depois disso, eles me levaram de volta para minha cela. Então, eles me disseram: diga o nome dos seus amigos. E eu disse para eles: para ser bem honesto, eu não tomo banho há muito tempo. Eu gostei da água fria e gostei da água quente. Sabe, quanto mais você sorrir, mais você mostra para eles que você não tem medo. E eles perdem o controle. No segundo dia, eles me colocaram de cabeça para baixo. Metade do meu corpo estava no chão e a outra metade estava pendurada. Eles queimaram minhas costas com 3 cigarros e me espancaram de todas as maneiras possíveis. Desse dia, a única coisa que eu realmente consigo me lembrar é do gosto e do cheiro do meu sangue. Depois disso tudo, eles me levaram de volta para minha cela e me disseram: diga-nos o nome dos seus amigos. E eu disse: não. Eles me responderam:
sabe qual será o seu castigo amanhã se não nos contar? Bem, nós temos 3 cachorros treinados para atacar o ser humano e para comer carne. Traremos eles aqui amanhã e fecharemos a porta. Naquela noite eu apenas orei para o Senhor e disse: Senhor, apenas me leve para casa. Me mate antes que amanhã chegue. Eu estava com medo de que, sob a tortura pesada, eu pudesse mencionar o nome dos meus amigos. No terceiro dia, eles abriram a porta da minha cela. Ela estava escura. A luz do corredor era vermelha e eu conseguia ver a sombra dos 3 cachorros chegando cada vez mais perto. Eu ouvia o barulho e a voz dos oficiais. Então, eu fui e me sentei no canto da cela e esperei a dor e a agonia chegarem. Cobri o meu rosto com as minhas mãos e aguardei. Mas, de repente, eu não conseguia ouvir nenhum barulho e não ouvia as vozes. Eu tirei a mão do meu rosto para ver o que tinha acontecido e os 3 cães estavam sentados ao meu redor. Nenhum deles me atacou. Esses cães são treinados para ouvir o seu mestre, mas não há mestre maior do que Jesus Cristo. Eles pegaram os 3 cães e eu ouvi os soldados dizendo: talvez eles estejam doentes, tragam mais 3 cachorros. Eles trouxeram mais 3 cães e eles se sentaram na mesma posição, mas o do meio deu um passo à frente e lambeu o meu rosto. Os oficiais não sabiam o que estava acontecendo. Eles levaram os 3 cachorros e fecharam a porta. Todos eles estavam falando sobre aquilo ser um milagre. No quarto dia, o oficial de número 27, um homem grande e forte, veio, abriu a porta e me disse: escute, eu não tenho medo de você. E eu respondi: eu sei que você não tem medo de mim. Sou eu que deveria ter medo de você, pois é você que está me torturando, certo? Ele me disse: escute, eu estou aqui para fazer um acordo com você. Me diga o nome dos seus amigos que eu te liberto. Eu te darei o que você quiser. Você quer uma casa grande? Eu te dou uma casa grande. Você quer um carro novo? Eu te dou um carro novo. Você quer mulheres? Eu te dou lindas mulheres. O que você quiser, eu te dou. E eu respondi: gostei. Eu vou aceitar o acordo, mas primeiro, eu não como há 3 dias. Me traga comida e depois conversaremos. Ele me perguntou: o que você gosta de comer? Eu respondi: shish kebab. Ele então trouxe o shish kebab e eu me sentei e comi. Então ele me disse: agora me diga o nome das pessoas que trabalham com você. Eu disse para ele: ouça, o nosso grupo é grande e é claro que eu não posso te dar todos os nomes, pois eu não consigo me lembrar de todos. Mas eu vou te dar o nome do nosso líder. Você pode apanhá-lo e ele pode te dizer exatamente onde está o restante do nosso grupo. Ele me disse: eu pensei que você fosse o líder do grupo. E eu respondi: não, senhor, eu sou apenas um servo. Ele me disse: está bem, me dê o nome do seu líder. E eu respondi que o nome do nosso líder é Jesus Cristo e que se ele conseguisse pegá-lo, que o pegasse. Bem, depois disso, esse oficial, o de número 27, me deu 2 punições. A primeira foi que ele me deu um tapa na cara. Ele era um homem grande e forte, e com isso eu bati na parede. Mais tarde, eles me levaram para o meu segundo castigo, que é a razão de eu não conseguir dormir direito à noite até hoje, pois eu tenho pesadelos. Eles me levaram para um outro quarto escuro. Eles tinham um pedaço de madeira em forma de cruz. Eles tiraram minhas roupas e me crucificaram por 2 dias e meio. Eles não me pregaram, mas amarraram minhas mãos, meu pescoço, minha cintura, meus braços, pés e pernas. No final dos 2 dias e meio, eles trouxeram uma faca egípcia e fizeram cortes na parte de trás do meu ombro esquerdo e colocaram limão e sal nas feridas que estavam abertas. Quanto sofrimento um ser humano pode aguentar? Mas a questão é: humano com Deus ou sem Deus? Eles com certeza quebraram o meu corpo, mas não o meu espírito. Depois disso, eles me levaram para um hospital. Eu estava com muita sede e eles não esperavam que eu fosse sair vivo do hospital. E durante a noite, o Senhor veio até mim em uma visão. Ele me deu água das suas próprias mãos e me disse: se você bebe minha água, por que você precisa de outra água? E então eu bebi do rio, das mãos dele. No dia seguinte, eu comecei a mexer minhas pernas, mãos
E uma semana depois, eu comecei a mexer os braços, mexi o corpo e fiquei curado completamente. Porém, ainda tinha um problema. Eles ainda queriam me pegar. Eu precisava sair do Egito. Eu estava cercado por outros países árabes. Eu era um muçulmano que tinha rejeitado a fé e que agora acreditava em Jesus. O único país para onde eu poderia ir era Israel. E eu não sabia nada sobre Israel e o povo judeu. A única coisa que eu conhecia era a propaganda feita em árabe. E se você conhecesse aquela propaganda, me perguntaria: por que você iria querer ir para Israel? E eu respondo: porque o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Eu consegui escapar em um jet ski e cheguei em Israel. Sabe, há tantos cristãos que eu chamo de cristãos de verdade, que não são apenas aqueles que vão na igreja no domingo com suas bíblias de couro debaixo dos braços, dizendo: louvado seja o Senhor, mas sim aqueles que vivem a fé verdadeiramente. Existem muitos cristãos que estão sofrendo do mesmo jeito que eu sofri, e até mais. Eles estão passando por uma noite muito escura e profunda, mas eles ainda têm as velas do Deus vivo. O nosso inimigo tem um exército muito forte e armas muito fortes, mas nós temos o Senhor Todo-Poderoso. Acredite em mim quando eu digo a você que podem matar o sonhador, mas ninguém pode matar o sonho. E esta é a minha mensagem. Eu vou te dizer uma coisa: nós somos um novo homem no Messias. Quer dizer, judeus e muçulmanos. Porque o muro da separação caiu. Saiba que em Israel existem árabes e judeus que amam uns aos outros. E nós vamos espalhar este amor. Pois tudo vem do Rei dos Judeus, Yeshua, Jesus, o Messias. E ele está removendo as escamas espirituais dos olhos dos judeus agora mesmo. Ele está removendo as escamas espirituais dos olhos dos árabes e muçulmanos agora mesmo, para que possamos ser um e para que o mundo acredite. Amém. É isso aí, gente. E nós vemos aí as perseguições se multiplicando em várias partes do mundo. Paulo, apóstolo de Cristo também, ao responder sobre as objeções à pregação do evangelho, ele fala sobre aqueles homens daquela época, dizendo: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. E ele fala sobre o seu próprio povo, gente, dizendo: a garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, irmão, todo esse cenário geopolítico, toda essa distopia social, toda essa desconstrução de valores, todo esse ataque à igreja tem um fundamento, tem uma obra, tem um sentido. É a ação do anticristo para desmerecer a igreja, para esfriar, para amornar, para que esta igreja lavada, remida pelo sangue de Jesus, venha apostatar da fé, venha dar ouvidos a espíritos enganadores, a fábulas contadas por homens cuja consciência está cauterizada, aqueles que abominam o casamento, aqueles que não entendem o valor do casamento, o valor da igreja, da eclésia,
Quantos estão aí desigrejados? Quantos estão fora daquilo que nós entendemos que é a autoridade posta por Deus, a autoridade eclesiástica? Quantos estão aí totalmente afastados eclesiasticamente de suas lideranças, por não haver, talvez, pastores que os guiem com a verdade, ou por não serem sábios, íntegros, entendidos, por não quererem a verdade, procuram para si, como quem tem coceira nos ouvidos, mestres conforme as suas cobiças. Mas a Bíblia diz que somente os justos verão a Deus, somente aqueles de alma pura, somente aqueles que estão buscando o caminho, a verdade e a vida, somente aqueles que não dão ouvido ao pai da mentira, que é o diabo, que não se tornam filhos de um religiosismo, de um proselitismo que apenas os aprisiona na mentira religiosa. Você aí, crente gospel, você aí, crente church, você que tem buscado o ambiente para se fazer, para se integrar, para se amoldar, para se aproximar de Deus. Sabe qual é o melhor ambiente? Não é o de luzes, câmeras e ações, não é um ambiente de ar-condicionado e muito luxo. Sabe qual é o melhor ambiente? É o ambiente do teu quarto, onde você ora em secreto e o Pai te ouve e te abençoa. É o ambiente do recôndito da tua consciência, quando você se submete às autoridades constituídas por Deus e você busca a verdade, você busca o caminho, você busca a vida em Cristo Jesus. Quando você se congrega e não se agrega, não adianta ficar agregado, irmão. Tem que congregar, tem que fazer parte da videira, tem que fazer parte do caminho. Você tem que fazer parte. Sabe, eu não posso arrancar esse dedo da minha mão porque ele congrega em mim, porque ele está ligado a mim. Eu não posso arrancá-lo, irmão. A dor e o sangramento seria enorme. Talvez me levasse a óbito. Por quê? Porque está congregado. Agora, toda a sujeira de uma poeira que se vem sobre nós, ela deve ser retirada com as águas do chuveiro, né? E quando você se mergulha no rio, ou quando você vai ao chuveiro, você tira a impureza. E nós temos que tirar de sobre nós toda a impureza, toda a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, peleja, dissensão, facção, inveja, bebedice, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais Gálatas 5 diz: eu vos declaro, diz o apóstolo Paulo, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. E aí, irmão, não se nomeie em vosso meio aqueles que cometem esse tipo de coisa, a avareza, sabe? Os roubadores, os mentirosos, os ladrões, os maldizentes, os efeminados, os sodomitas, aqueles que amam e praticam a mentira, devem ser realmente os adúlteros, né? Devem ser realmente acordados, aluzidos pelo conhecimento da palavra, que isso os levará ao inferno. Vamos nos purificar, nos restaurar, nos santificar de todo esse mal, de toda essa imundície, porque o dia de Cristo está chegando, e o dia do Senhor também. Quando o dia de Cristo, que é o arrebatamento, vier, passaremos 7 anos lá com Cristo, mas o dia do Senhor aqui na terra é de ira, é de cólera, é de destruição para todos aqueles que ficarem. Eu tenho falado aqui para você: acorda, desperta tu que dormes. Olha, você não pode ser imprudente nessa hora, você não pode ficar procrastinando o seu conserto, a sua purificação, a sua santificação. Lembre-se que você é reino e sacerdócio santo, e como tal, você tem que ter uma mitra de santidade ao Senhor, você tem que ter vestes mais brancas que a neve, você tem que enxergar com clareza, e não vituperar, e não sujar as águas, não turvá-las, não fazer com que o caminho se torne um caminho difícil para muitos, como assim tem acontecido, irmãos. Muitos para que outros o façam. Nós temos que confrontar com o evangelho da graça, o evangelho de Cristo, e denunciar o pecado, porque o pecado, o salário do pecado é a morte. Queridos, vamos então agora para mais um vídeo. Eu quero mandar aqui um abraço ao nosso irmão Diego, a irmã Aninha,
a irmã Silvia Souza, o irmão Cláudio, o irmão André, deixa eu ver quem mais está conosco aqui, deixa eu ver se eu consigo puxar, Aninha, Cláudio, André, deixa eu ver, Bispa Elvia também, o Márcio Breno está aqui comigo, Larissa Farias, beijo também, Deus abençoe. Larissa, eu estou tentando falar com o Matheus, mas está difícil. Deixa eu ver aqui, quem mais? Tem mais gente aqui, gente, que eu não estou enxergando. Tem o André, já falei. Gente, aqui é muita gente. Mas, tá aqui, Francisca Rocha, né? Francisca Rocha está aqui conosco também. Olha só, Francisca Rocha diz, irmã Francisca, estou chorando de alegria. Eu sempre o quê? Ela está falando da moto do pastor Rafael, que foi recuperada. Glória a Deus, irmã Francisca. Deus abençoe, tá bom? Então é isso aí. Vamos para mais um vídeo. Eu volto daqui a pouquinho em nome de Jesus. Vamos ver se dá tempo. Oi, gente querida. Eu passei aqui hoje para fazer algumas reflexões com vocês que estão me intrigando muito, sabe? Eu não sei se você tem esse sentimento ou se só eu. Mas eu estava pensando que eu estudo Apocalipse há mais de 30 anos e eu me lembro que quando eu chegava nessa parte da perseguição, né, das pessoas que na grande tribulação se convertessem, não ia poder se juntar para orar, eu sempre pensei o seguinte: como é que o anticristo vai fazer, né? Porque ele vai ter um discurso, né, macio, como um líder de paz, um salvador da pátria. Como é que ele vai fazer para proibir as pessoas de se reunirem para cultuar a Deus, por exemplo? Eu confesso que durante muito tempo o que eu dizia é o seguinte: olha, eles vão usar do argumento de que a religião é aquilo que divide os povos e causa muita guerra, e eles vão dizer então que esse é o motivo porque as pessoas só vão poder adorar segundo a religião oficial do Estado. Mas sempre ficou aquela coisa dentro de mim, né? Isso é uma atitude, vamos dizer assim, antidemocrática. E como ele vai ter um discurso, sabe, de um salvador, de um cara que vai conciliar todo mundo, não fazia muito sentido. Mas depois que nós tivemos agora essa situação do coronavírus, essa pandemia, eu percebi, gente, que o mundo inteiro está proibindo as pessoas de se reunirem, as igrejas estão fechadas, e todo mundo está aprovando, porque é por um motivo, obviamente, justificável, não é isso? Para impedir que a pandemia se alastre. Mas isso pode nos mostrar que durante a grande tribulação, gente, o motivo pode ser algo semelhante a esse, pode ser uma outra pandemia ou algum outro motivo que faça com que um decreto que venha por parte do anticristo seja aprovado por todo mundo. Então, eu percebo que quando a Bíblia fala que duas coisas precisam acontecer para que venha o arrebatamento, a primeira é a apostasia, e já está acontecendo. A segunda é a revelação do filho da iniquidade, né? O filho da perdição. Essa palavra revelar, fanerou, é manifestar, é brilhar, é aparecer. Isso significa necessariamente que nós vamos ver o acordo de paz e vamos ver o mundo dizer, esse é o líder do mundo? Não creio. Eu não creio que a igreja tenha que necessariamente haver essa assinatura do acordo. Mas eu acho que a igreja pode ver as movimentações. Como, por exemplo, as movimentações do mundo clamando por um governo único, porque está em todo lugar, as pessoas estão dizendo. Na Europa, líderes mundiais estão fazendo, olha, isso aqui é uma crise mundial, nós não vamos resolver esse problema só cada país, precisamos criar um governo mundial, nem que seja temporário. Então, as condições favoráveis para esse governo mundial que vai acontecer durante a grande tribulação, elas já estão começando a aparecer, né? Por exemplo, a questão do controle, né? Há 20 anos atrás seria impensável você pensar num governo mundial que controlasse todo mundo. Mas hoje isso já é muito fácil de entender. Domingo agora, né? Ontem à noite eu estava vendo
o Fantástico, e apareceu a história de uma brasileira que estava viajando e ela chega na China, ela trabalha lá, e ela foi colocada numa quarentena. E mostraram lá ela dentro do quarto dela, e ela só de abrir a porta, gente, só dela abrir a porta tocou uma sirene, tipo, denunciando que ela estava passando do perímetro que ela era permitido. Então vocês veem como está acontecendo hoje um controle de maneira muito mais fácil, através de GPS, de celular. É isso aí, o controle está instalado através de GPS, de celular, de tudo, gente. E agora tem um chip aí do Elon Musk que promete aí fazer um controle bem sério, bem, sabe, forte em relação a para onde vai, com quem vai, que horas volta, como é que está o organismo, comprar e vender, sabe, desenvolver a mente, sabe, curar de depressão, mal de Parkinson, sabe, gente, isso, claro que é evidente que para as pessoas colocarem a marca da besta, deveria se ter, claro e evidente, promessas de coisas boas, benefícios, as pessoas vão atrás de benefícios. E aqui eu não estou dizendo que o Elon Musk é o anticristo, mas que ele pode ser um facilitador, com certeza ele é um facilitador da famigerada marca da besta, que eu acredito sinceramente que este chip seja ela, tá? Então eu já estou aqui mostrando claramente o meu pensamento, eu vejo que existe uma direção espiritual aí de uma religião que uniu 3 religiões, catolicismo, cristianismo, judaísmo, né? Islamismo, né? Vai reunir, já reuniu essas 3, formando o Crislã, e já foi feito um acordo de paz entre essas 3, e esse líder de uma dessas religiões foi que fez essa união, essa junção, esse tratado de paz. Vejo também que ele segue uma mesma linha de um líder mundial aí, de um país que esse líder, ele é nascido em Andorra, um pequeno país dentro do território antigo de Roma. Ele é príncipe de Andorra, ele é presidente aí de um país e também é presidente de uma união de nações. Aí você pode entender quem é através disso que eu estou dizendo, né? Então a coisa está toda realmente encaixando, gente. A gente tem que ver. Não adianta, eu vou ver o anticristo. Acho que não, você não vai ver o anticristo, pelo menos atuando, não. Porque se você for igreja arrebatada, você será arrebatado. Você não vai passar pelos 7 anos da grande tribulação. Mas se for dentro da visão pré-tribulacional. Se for mesmo, nós vamos ver. Se for pós, aí é que se vai ver mesmo quem estiver vivo, né? Quem viver, verá, porque vai morrer muita gente. Então, vamos lá. Vamos aí ver se a gente consegue encaixar algum vídeo, meu diretor. Será que dá tempo? Vamos tentar. Não dá mais tempo, né, meu diretor? Não dá mais tempo, não. Não dá mais tempo. Nós temos vários vídeos aí que amanhã a gente vai passar. Amanhã vai sextar e nós vamos passar o restante dos vídeos amanhã. Mas eu quero agradecer a sua participação hoje. Quero que você guarde essa informação de hoje com um coração bem aberto. Divulgue às outras pessoas esse programa. Vai lá no AD Cristo Salva, Facebook, Mossoró. Pega essa programação e as outras aqui da nossa TV que estão lá e joga no WhatsApp para vários grupos. Me ajude a divulgar. Fale para as pessoas se cadastrarem aqui no Instagram Bispo Márcio Monteiro, no canal AD Cristo Salva no YouTube, no canal AD Cristo Salva Bispo Márcio Monteiro. Me ajude, em nome de Jesus, a levar o Evangelho da Graça, essa palavra do arrebatamento. A última trombeta encerra aqui hoje, amanhã prometendo voltar, se Jesus não vier antes. Amanhã estaremos aqui com a graça de Deus e com a permissão do Senhor. Eu espero que você fique na paz. Um grande abraço à sua família. Lembrando que hoje tem evangelismo em todas as igrejas. Pastor Rafael, parabéns, porque você conseguiu sua moto de volta. Aquela moto, né? Foi roubada há 1 ano e meio atrás, 2 anos. Aí hoje apareceu, está agora de volta para o dono, porque Deus é poderoso e traz a benção dobrada. Hoje o pastor que estava 0 moto, agora tem 2, né? Glória a Deus. Deus te abençoe, meu filho, na fé. Deus abençoe sua esposa. Deus abençoe a obra que você está realizando aí em Mossoró. E eu quero sempre lembrar que é isso mesmo, né? Às vezes a gente está aí pensando, poxa, eu estou fazendo aqui uma obra pesada, difícil, né?
difícil de manter até a própria vida, né? Porque missões não é fácil, de repente Deus abre portas onde elas não existem. Deus vai e abre, e você vê prosperidade no sentido bíblico e não no sentido ideológico. Você vê que Deus, ele pratica a bênção sobre a vida daqueles que são seus seguidores, que o temem, que o adoram, que o buscam e que são obedientes à sua voz. Amém? Fica aí com esse louvor. Meu diretor Júnior, grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir.